Olá, está no ar É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. No programa de hoje, eu converso com o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, ex-deputado federal também, e o professor da FGV e da USP, Universidade de São Paulo, Marcos Fava Neves, que participam deste importante debate. Sintonizados com o principal tema de debate hoje no mundo agropecuário e também no cenário de preservação ambiental, está a questão da preservação da floresta amazônica e do bioma amazônico. Aqui no AgroMais, nós estamos dedicando diariamente espaço a esta conversa. Eu tenho a honra de poder conversar tanto com o professor Marcos Fava e também o professor Aldo Rebelo, né, Aldo? Como é que vocês estão sentindo a evolução desse debate de preservação ambiental e de uso sustentável das florestas aqui no Brasil? Não só o bioma amazônico, mas especialmente o bioma amazônico também. Vamos conversar primeiro com o professor Aldo Rebelo. Aldo, seja bem-vindo a este espaço mais uma vez. Um grande abraço, Marcelo, um grande abraço ao professor Marcos Fava e um grande abraço aos nossos telespectadores. A Amazônia é um continente a ser decifrado e explicado. Embora esteja ali desde tempos imemoriais, embora seja conhecida desde o Tratado de Tordesilhas, embora seja demarcada como área brasileira, praticamente desde o Tratado de Madrid, em 1750, a Amazônia ainda é pouco conhecida, pouco revelada. Alguns brasileiros, como Euclides da Cunha, que por lá passou no começo do século XX, outros, como o professor Josué de Castro, que se dedicou a estudá-la, a escrever sobre ela, as universidades que nós temos na Amazônia, aliás, o mais antigo instituto de pesquisa nessa área de botânica, que é o Museu Paraense, o Instituto Guilde, que tem mais de 150 anos de vida, de existência, tem um grande acervo. O INPA, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, criado pelo presidente Vargas, e as próprias universidades, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Amazonas, entre outras, que são guardiães de um grande conhecimento acadêmico, o conhecimento prático dos amazônicos, dos agricultores, dos pecuaristas, dos índios, dos ribeirinhos, mas isso fica lá. Quando a mídia, com honrosas exceções, aqui no Sul e no Sudeste, querem saber de Amazônia, não vão perguntar para um pesquisador da Amazônia, não vão perguntar para um pesquisador do Museu Paraense. Eles vão procurar uma ONG que tem um escritório em São Paulo, uma sede em Amsterdã, que não tem um pesquisador, não tem um agrônomo, um biólogo, um botânico, mas essas ONGs é que dão a versão sobre a Amazônia sem conhecer a Amazônia. Então, acho, Marcelo, que o primeiro desafio é conhecer a Amazônia, explicar a Amazônia para o Brasil, que pouco conhece, e explicar a Amazônia para o mundo, que ela é um continente, que são várias Amazônias, são vários biomas, não tem só a floresta, a riqueza de água. Na época das chuvas, a Amazônia tem 360 mil quilômetros quadrados de água doce, de alagamento, é mais do que o estado de São Paulo, mas tudo isso é desconhecido e acho que é esse o nosso desafio, explicar a Amazônia a partir dos amazônicos e a partir do conhecimento acumulado há séculos, desde os livros do padre João Daniel, 2 volumes riquíssimos descrevendo a vida da Amazônia, a vida econômica, a vida social, no século XVIII, lá pelos 1700. Esse conhecimento precisa ser divulgado para fazer da Amazônia um continente, pelo menos explicado e conhecido para o Brasil e para o mundo. Muito bem. Agora, professor Marcos Fava Neves, qual é a visão que o senhor está vendo deste momento, deste debate sobre
a questão da preservação ambiental e uso sustentável da floresta. Marcelo, um prazer participar desse programa outra vez. Eu estava consultando aqui, tive a chance de compor essa dobradinha, esse trio contigo, né, e com o Dr. Aldo, acho que uns 3 a 4 meses que você nos deu essa oportunidade, e eu fico muito contente de participar outra vez. O que eu estou percebendo, em linha com o que o Dr. Aldo nos disse, é que de 6 meses para cá, muito conhecimento sobre a Amazônia vem sendo divulgado. Eu estou muito contente com isso, não apenas da Amazônia, eu acho que a pandemia e esse conjunto grande de lives e de eventos que nós estamos tendo estão deixando conhecimento à disposição das pessoas na internet. E eu percebi, de uns 6 meses para cá, muita coisa interessante sobre a Amazônia no aspecto da sustentabilidade. E as pessoas estão conhecendo mais de que ali você tem praticamente metade do território brasileiro, 20 a 25 milhões de pessoas, 500 cidades, você tem áreas secas, você tem diferentes vegetações, você tem lugares desenvolvidos, lugares ainda por se desenvolver, você tem casos de empresas exportadoras. Então, esse conhecimento começa a aflorar, porque muita gente virou o holofote para lá, nos últimos meses, em virtude da crise, em virtude de tudo que se discutiu. E aí, o que eu estou gostando de ver, Marcelo, é que esse debate está em cima da sustentabilidade. Não só falando da floresta, que muitas vezes as pessoas acham que sustentabilidade é só floresta, mas falando também das pessoas que vivem lá, do P das pessoas, o P do people, e falando de atividades que possam fixar essa pessoa lá, falando também da economia. Então, eu estou muito contente de ver que esse conhecimento começa a aflorar de uma forma muito mais amigável a essas novas gerações que eles estão acostumados a ver via internet. Então, estou animado com o volume de pessoas que está debruçada, inclusive você com o teu programa, gerando um conjunto, uma biblioteca de conhecimentos aí, para que a gente possa conhecer um pouco mais a potência que é essa Amazônia, trazê-la para o lado positivo da equação do Brasil, porque ela está pesando do lado negativo da nossa imagem, e eu acho que nós conseguimos reverter isso facilmente, isolando, Marcelo, meu último comentário, o problema principal que nós temos, que é o desmatamento ilegal. Eu acho que a sociedade aprendeu a focar nesses últimos meses, que é isso que nós temos que resolver. Gostei de ver lá o governo do Reino Unido, semana passada, algumas grandes empresas que atuam, inclusive, no Brasil, sugerindo desmatamento zero na lei inglesa, e o governo inglês disse o seguinte: se o Brasil seguir a lei existente do país, que é extremamente rigorosa, e aí doutor Aldo tem um papel fundamental, a área de cobertura do país vai aumentar. Então nós vamos focar no desmatamento ilegal e o Brasil cumprir a lei que ele tem. E eu acho que isso foi bom porque convergiu, está convergindo em direção a respeito ao Código Florestal. Não inventa mais nenhum outro frufru, não. Código Florestal respeitado e combate ao desmatamento ilegal. Eu acho que essa foi a evolução desde do primeiro papo aqui no teu programa com o Dr. Aldo, que eu percebi. Esses 2 pontos aí, o conhecimento e focar na questão do desmatamento ilegal. É uma questão importantíssima, né, Marcos? E eu gostaria de ouvir o Aldo. A gente vai ter a participação aqui de outros convidados com algumas perguntas também, mas antes disso, existe hoje uma polarização. Aqueles que acreditam que o Brasil não está fazendo o que deveria fazer e aqueles que respondem, especialmente na área do governo, dizendo que não, o Brasil está cumprindo, está fazendo. Existe essa polarização, mas nesse fogo cruzado, pouco conhecimento tem vindo à tona, né, Aldo? E essa questão aí de seguir a lei é hoje a principal resposta que a gente deveria ter para essa questão, Aldo? Eu acho que o primeiro passo é transformar o debate num debate do Estado brasileiro, do interesse nacional, da tradição brasileira, da legislação brasileira, e não deixar que isso se transforme num debate do governo. Porque, na minha opinião, o governo tem errado muito
e ao invés de contribuir para resolver a situação, muitas vezes tem sido parte do problema e não parte da solução. Infelizmente, é assim como eu vejo. Por quê? Porque o Brasil tem uma tradição que vem de Portugal, de proteção das florestas, inclusive porque era uma potência colonial, precisava das florestas porque precisava da madeira. Não havia império colonial que não tivesse madeira para fazer as suas embarcações, os seus navios, para cuidar dos engenhos, para ter matéria para a construção civil. Ou seja, o Brasil tinha juiz de matas no século XVIII, juiz que cuidava de preservação das matas. Ou seja, ninguém preserva essa Amazônia como nós preservamos se não for uma tradição, se não for uma história de proteção. Então, o Brasil herdou isso dos seus antepassados, herdou do patriarca da independência, do José Bonifácio de Andrade Silva, que foi um homem de vanguarda em pleno século XIX. E o Brasil chega ao século XX e ao século XXI com esse Código Florestal, com essa legislação avançada, rigorosa, moderna, sem nada parecido no mundo. Eu já disse, inclusive, na outra vez que nós aqui nos reunimos, não tem no mundo quem ofereça uma legislação que exige do seu proprietário rural, do seu pecuarista, do seu agricultor, 80% da área de sua propriedade para proteger o meio ambiente. Isso só acontece em um lugar do mundo, no Brasil, e acontece em uma região que é a Amazônia. Por essa razão é que nós protegemos tudo isso, é que nós temos 97% do estado do Amazonas protegidos, 80% do Amapá de unidade de conservação interindígena, 70% de Roraima, porque nós fizemos esse esforço, esse dever de casa. Agora, tem atividade criminosa? Tem atividade ilegal. Você pode ter uma lei rigorosa de trânsito, mas isso não vai impedir que o criminoso enlouqueça pela estrada. Você pode ter uma lei penal rigorosa, mas isso não vai impedir completamente o crime. Então, o crime que acontece, o desmatamento ilegal, ou a queimada ilegal na Amazônia, eu acho que precisa da repressão do Estado, da presença do Estado, mas tem que ser caracterizado como um crime, não como uma coisa generalizada, e não como uma coisa dos produtores rurais, dos agricultores. 1 milhão de agricultores na Amazônia, 500 mil assentados da reforma agrária, são pessoas honradas, sérias. Se tem criminosos, são uma minoria que a lei precisa encontrar e punir. Então, eu acho que nós precisamos separar essa polêmica do governo com a Europa, com os europeus. Eu acho que a questão é a questão nacional, é o problema do Brasil. E o Brasil tem procurado tratar a Amazônia, embora em alguns casos tenha abandonado a região do ponto de vista da infraestrutura, do desenvolvimento, dos serviços públicos, mas na questão da preservação, a nossa legislação sempre foi muito, muito rigorosa. Eu não vejo como o atual governo, que todo mundo procura criticar, possa alterar isso, certo? E nem acho que esteja pretendendo. Marcos, eu gostaria de agregar algum comentário à fala do professor Aldo? Eu achei excelente. Eu reforçaria o ponto que o doutor Aldo já comentou, que o debate da sustentabilidade, o debate da Amazônia, Marcelo, ele tem que estar isolado da questão política, isolado de outros interesses não nobres que ficam escondidos por trás da sustentabilidade nos seus 3 pilares, mas principalmente na questão ambiental. Então, eu percebo muito quando você olha um exagero de criação de escândalo ou alguma coisa que sai na mídia europeia, principalmente, eu tenho a coleção desses artigos, que ele reverbera muito mais do que o fato, porque é uma chance de atacar um governo que eles olham como de extrema-direita, e eles não gostam disso. Então, você vê que boa parte das matérias tenta colocar o presidente e colocar o far-right como característica, na extrema-direita. Eu acho que a primeira coisa que o Brasil tem que tentar fazer é uma coesão de tratar isso cientificamente, tratar isso tecnicamente, fora do campo da ideologia, fora do campo da política. Política
no sentido do meu lado ou teu lado, mas não a política no sentido de saber dialogar e construir essas questões. Então, afastar a política e afastar a protecionismo e outros interesses escusos por trás da questão do debate da sustentabilidade da Amazônia. É ciência, é fato, e aí direto no problema. Qual é o problema? Desmatamento ilegal. Como é que eu resolvo o desmatamento ilegal? É 1, 2, 3, 4. Pega apoio internacional, resolve isso sem tocar nos outros assuntos de soberania, de exploração das riquezas que lá tem, porque isso a sociedade brasileira tem que fazer. O que importa agora para o europeu é nos ajudar no foco principal, combate ao desmatamento ilegal, como o doutor Aldo disse, feito por criminosos que são a minoria e que acaba passando tinta ruim em todo mundo por causa da falta de combate ou do combate insuficiente a essa minoria. Na busca por ouvir e colocar as vozes da Amazônia para a gente poder discutir com maior profundidade, nós temos a participação agora do Maurício Palma Nogueira, que é o diretor da Athena Agro, coordenador do Rally da Pecuária, que também conhece muito e anda muito lá pela região. Vamos ouvir o Maurício. Olá, agradeço a oportunidade de participar com algumas perguntas aí para esses excelentes entrevistados de hoje aí no programa. Eu queria começar pelo Aldo Rebelo, perguntando ao senhor o que foi tão importante aí na condução do debate do Código Florestal lá dentro do Congresso. Hoje, nós temos uma discussão no setor, né, quando se discute sustentabilidade, as ONGs, por exemplo, não aceitam aquele direito que parte dos produtores tinham durante a regularização fundiária ou por lei de abrir algumas áreas. Eles querem o desmatamento zero, né, e não aceitar o debate do desmatamento ilegal zero. E se a gente não regularizar as terras, a gente nem sabe o que nós estamos falando de legal ou ilegal. Eu queria que o senhor comentasse, né, qual a expectativa do senhor em torno de acelerar tanto a proteção ambiental quanto a defesa das comunidades e das pessoas que vivem na Amazônia ao implementar totalmente o Código Florestal. E não é mais válido que a gente tente implementar, se essa é a bandeira das ONGs, o desmatamento zero via pagamentos de serviços ambientais, né, e fazer cumprir a lei do jeito que ela foi discutida no Congresso, né? E para o meu grande colega de profissão aí, foi professor em alguns momentos, né? Eu até tive aula com Marcos Fava Neves. Marcos, ainda na discussão com relação à sustentabilidade, a gente tem toda a preocupação com a quantidade de produtores que serão e tendem a ser excluídos do processo, né? Eu queria que você debatesse ou nos explicasse como o conceito de cadeia produtiva, né, de transferir parte desse trabalho das propriedades que estão se tornando inviáveis para outros setores da cadeia produtiva pode ser um benefício social aí com a modernização da agropecuária, principalmente da pecuária. Um forte abraço, muito obrigado aí pelo convite e pela participação aí na entrevista de vocês. Não, eu acho que a pergunta do Maurício é muito procedente. Por quê? E já aponta um problema no debate da Amazônia. O caso das ONGs. Eu conheço bem as ONGs. Tive a pior experiência possível, a pior ideia possível do trabalho de uma parte delas. Algumas que são organizações humanitárias, revelam a preocupação das camadas médias da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, do Sul e do Sudeste, com o meio ambiente, com a degradação ambiental, fazem um trabalho louvável. Outras fazem apenas um trabalho comercial, um meio de vida, vivem de captar recursos na Europa, vendendo ameaças ao meio ambiente no Brasil e no mundo. Mas também têm o direito de sobreviver usando esse tema. São organizações profissionais, vendem pareceres e outros serviços nessa questão do meio ambiente. E há um grupo de picaretas, de gente desonesta, filibusteiros, ou seja, piratas da questão ambiental. Essa organização holandesa, chamada Greenpeace, que vive aqui pelo Brasil, não apresentou um trabalho decente no debate do Código Florestal, vivia ameaçando quem queria debater,
Essa SOS Mata Atlântica, que é de um bilionário de São Paulo, vivia também tentando interromper os debates, criando tumulto, contratando gente para interromper a discussão. Então, é preciso saber que ONGs têm um trabalho respeitável, precisam ser ouvidas, que ONGs têm um trabalho profissional que vendem serviços ambientais e que ONGs é formada de gente de quinta categoria. Mas, infelizmente, a mídia, muitas vezes, dá espaço para esse tipo de gente que não ajuda a compreender a situação. Vejamos o caso do desmatamento ilegal. Ora, se você tem uma propriedade na Amazônia e você já cedeu 80% dela para a proteção do meio ambiente, sem qualquer tipo de compensação, sem qualquer tipo de indenização, 80%. Eu conversava, às vezes, na Europa, o pessoal dizia, mas isso é o governo que compra? É o governo que paga? Eu digo, não, o governo não compra, não paga e nem aluga. A proteção, inclusive, da área é da responsabilidade do proprietário. Agora, o proprietário, ele não usou ainda os 20%, ele usou 10%, 15%, 12%. Ele vai querer usar os 20%. Ele é criminoso, ele deve ser impedido de usar o pouco que a lei... Não, mas é o seguinte, é que o Ministério Público e as ONGs querem do Código todo o rigor da proteção, mas rejeitam no Código qualquer tipo de direito do proprietário e do produtor rural. E isso não pode acontecer. O Código é um pacto. O Código são concessões que o produtor fez ao meio ambiente e o meio ambiente aceitou da atividade produtiva e do produtor rural. E acho que os europeus precisam ser trazidos. Quando eu era ministro da Ciência e Tecnologia, recebemos uma visita de 12 ministros da Alemanha, a minha primeira ministra Angela Merkel, e ela trouxe um grupo muito grande ligado ao meio ambiente. E a agenda que eles queriam fazer era na Amazônia. Eu peguei um avião da FAB, coloquei a delegação alemã, nós fomos a Manaus, pernoitamos em Manaus, no outro dia pegamos um barco, fomos visitar uma torre alta de observação atmosférica, para eles conhecerem a região. Vamos pegar esses embaixadores, pega os europeus, os africanos, os asiáticos, os latinos, vamos fazer uma exposição com os acadêmicos, os produtores rurais da Amazônia, para que eles tenham de corpo presente uma ideia do que é a Amazônia. E impor os limites. Nós não vamos desantropizar, nós não vamos expulsar os brasileiros que vivem na Amazônia. Esqueçam isso, isso é inaceitável, isso é inegociável. E a outra coisa também é o meu pensamento particular. Nós não vamos trocar a nossa agricultura, a nossa pecuária na Amazônia por bolsa carbono. Eu acho que isso o Brasil não deve permitir. A Amazônia é uma fronteira agrícola, uma fronteira da pecuária que pode muito bem conviver com a proteção do meio ambiente, das florestas, da vegetação nativa, da biodiversidade e das águas. Nós não vamos promover a desantropização da Amazônia para transformar as terras ocupadas hoje pela atividade econômica da Amazônia em crédito de carbono nos mercados de capitais da Europa. Não, isso não. Por que eles não transformam as terras deles? Por que eles não transformam o que tem na China, na Índia, nos Estados Unidos, no Canadá? Por que essa campanha de desantropização da Amazônia? Eu acho que isso não pode acontecer no Brasil. O Brasil tem que garantir o desenvolvimento da Amazônia, o direito da população da Amazônia ao desenvolvimento, à infraestrutura, aos serviços públicos, garantir a proteção dos índios, dos ribeirinhos, dos agricultores e garantir a proteção do meio ambiente, a proteção da fauna, da flora, da biodiversidade, das florestas, dos rios. Tudo isso pode caminhar em conjunto sob a fiscalização rigorosa da sociedade, do Estado e o acompanhamento de quem quiser. Se o mundo quiser acompanhar, tudo bem, nós até gostaríamos que isso acontecesse. Muito bem. Agora o Marcos Fava faz também um comentário e a resposta para o Maurício. Bom, sobrou pouca coisa depois da fala do doutor Aldo aí, mas eu vou primeiro, Marcelo, parabenizá-lo pela escolha do Maurício Palma Nogueira para fazer a pergunta.
O Maurício, ele é um cientista que eu tenho enorme respeito, acompanho a carreira dele desde o início, porque ele não é um cara de gabinete, Marcelo. O Maurício é um cara que talvez mais visitou fazenda de pecuária no Brasil. E eu fico triste de ver que, por ser uma pessoa que sabe ciência e sabe prática, ele muitas vezes questiona dados que são publicados por ONGs e por outras associações, e ele é tratado desrespeitosamente na resposta dada por essas organizações. E eu não aceito desrespeito na argumentação, qualquer que seja. E ele é tratado muitas vezes com desrespeito, e não deveria, porque ele é uma das pessoas que mais conhece da pecuária no Brasil. E a pergunta que ele fez é uma pergunta que está em linha com o que eu tenho pensado. O setor de carne bovina tem uma chance brutal, nós estamos vendo os preços em que os produtos estão. Eu acabei de revisar os dados, Marcelo, e o Brasil está chegando já a 25% do mercado mundial de carne bovina. Nós abrimos uma distância enorme entre o segundo colocado, e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Da carne transacionada no mundo, de cada 4 bifes, 1 vem do Brasil. E se Deus quiser, daqui a pouco serão 2, porque nós temos condições únicas de entregar carne bovina, carbono zero, o que você quiser, mais sustentável do mundo, em virtude da área que o Brasil tem, do sistema de criação a pasto, integração lavoura, pecuária, floresta e toda a intensificação que ainda pode ser feita, que o Maurício sabe como recomendar na questão das pastagens. Então, a carne bovina brasileira tem grandes chances pela frente de trazer dinheiro para cá, gerar desenvolvimento, e mesmo sendo agredida internacionalmente, as empresas estão respondendo, Marcelo. O doutor Aldo citou uma ONG, que é o trabalho deles, mas recentemente soltaram um relatório contra um dos frigoríficos brasileiros, pecando pelo escândalo e lendo só o que querem ler. Não há citação do Maurício, não há citação de outras pessoas que entendem da pecuária. Mas pelo menos serviu para uma coisa: essa grande empresa reagiu, criou um fundo milionário para a Amazônia, para atividades de sustentabilidade, vai acertar a sua cadeia de suprimentos para garantir ao comprador a origem total desse boi e vai chegar lá. Então, para a Amazônia, fechando, o conceito de cadeia produtiva organizada com ações coletivas, cooperativismo, associativismo é o caminho para trazer isso que o doutor Aldo falou. Nós queremos aquela região como uma das mais ricas do mundo e mais sustentáveis do mundo. Para isso, o conhecimento é estruturar as cadeias de produção, cooperativa, associativismo, preservação, para trazer finalmente o desenvolvimento que aquelas milhões de pessoas lá merecem. Elas não são objeto de estudo, elas são agente econômico. Isso que nós temos que colocar em marcha, né? Bom, um programa é muito pouco para a gente conseguir abordar tudo. A gente já tem aqui a participação do Arnaldo Zunes Akai, que é um agricultor indígena parecis, e que vai nos ajudar em mais uma outra jornada sobre a Amazônia. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, eu preciso terminar o programa hoje, mas já fica aqui o convite, tanto para o Aldo como para o professor Marcos, para a gente voltar a tratar do tema da Amazônia aqui pelo AgroMais. Espero que vocês possam aceitar o convite e a gente fica, então, agendado para mais uma jornada de É Tempo de Amazônia, ok? Conta com a gente. Então, combinado. Tá combinado. A gente vai ficando por aqui. O É Tempo de Amazônia hoje. Eu quero agradecer ao Aldo Rebelo, agradecer também ao professor Marcos Fava Neves pela participação. Fique sintonizado. Nós voltamos a tratar desse tema tão importante aqui pelo AgroMais. Encontro marcado até a semana que vem.